Fala pessoal, bem-vindos ao Serverless Roadshow. Eu sou Lucas Lins, arquiteto de soluções da AWS. Nessa sessão, vamos falar sobre processamento event-driven e padrões de mensageria serverless. A gente vai falar um pouco mais sobre aplicações orientadas a eventos, casos de uso e padrões de adoção, os serviços da AWS para mensageria e eventos, e as suas considerações de design. E por fim, a gente vai fazer um comparativo desses serviços para que vocês consigam entender as diferenças e saber onde aplicar nos diferentes cenários. Bom, as aplicações que são orientadas a eventos, basicamente utilizam eventos para fazer a comunicação entre serviços que são desacoplados. É muito comum em aplicações modernas, né, que são construídas com microserviços. Um evento, você pode pensar que ele é o quê? Ele basicamente é uma alteração de estado, uma atualização. Então, imagine que você está no e-commerce e um item que você pode colocar no carrinho de compra, por exemplo, pode ser representado como um evento. Então, o evento ele pode transportar um estado, por exemplo, um item comprado, o seu preço, o endereço de entrega, ou ele pode ser um identificador, por exemplo, uma notificação de que um pedido foi enviado. Essas arquiteturas elas são compostas basicamente por três partes. Então, temos o produtor de eventos, os roteadores de eventos e os consumidores de eventos. Os produtores basicamente produzem os eventos e encaminham aos roteadores. Os roteadores eles vão filtrar esses eventos e encaminham aos consumidores. Então, os produtores e os consumidores, eles são serviços desacoplados, eles são independentes. E por eles serem independentes, você consegue dimensionar, atualizar, implantar de forma completamente independente. Agora, para a gente conseguir entender a real necessidade e os benefícios inerentes a um roteador de evento e por que ele é utilizado, vamos primeiro entender quais são os desafios de sistemas que são distribuídos e que não utilizam roteadores de eventos. Então, imagina um cenário onde temos quatro serviços, onde um cliente envia uma requisição para o Order Service. O Order Service, nesse cenário, ele é um produtor. Ele vai produzir evento e encaminhar esse evento a consumidores, como o Invoice, Fulfillment e Forecasting Service. O Order Service precisa esperar que esses consumidores processem essa mensagem, esse evento, e só então, quando ele tiver a resposta desses consumidores, que ele consegue responder para o cliente. Então, o Order Service, nesse caso, ele precisa saber se comunicar com cada um desses serviços e então existe um acoplamento aqui muito alto, muito grande esse acoplamento. E se um desses serviços estiver indisponível, estiver com problema, todo esse processo vai falhar. Ou seja, a qualidade aqui desse processo, de todo esse sistema, é muito variável, né? Existe uma dependência muito grande entre esses serviços. E um ponto que é muito negativo é que o cliente precisa aguardar. Então, o que que acontece? O cliente envia uma requisição e ele tem que aguardar todo esse processo acontecer para ele obter uma resposta. Esse problema de espera, ter que aguardar essa resposta, pode ser corrigido, pode ser melhorado muito. A gente consegue reduzir esse tempo e melhorar a capacidade de resposta apenas trocando a forma de comunicação entre esses serviços. Então, a gente sai de um modelo síncrono, onde o cliente envia uma requisição para o serviço A, o serviço A envia a requisição para o serviço B, e aí o serviço B processa, devolve uma resposta para o A, e o A devolve então a resposta para o cliente, para o modelo assíncrono, onde o cliente envia uma requisição para o serviço A envia a requisição para o serviço B, mas o serviço A não espera o serviço B processar. Ele já consegue devolver a resposta para o cliente. Então veja que aqui o tempo de resposta é mais rápido. É claro que existe aqui um trade-off, porque o serviço A não vai ter de fato a resposta do serviço B. Mas muitas vezes a gente não precisa dessa resposta de forma explícita. Mas ainda assim existe um problema aqui nessa arquitetura, nesse modelo de comunicação. Por quê? Porque o serviço A precisa saber se comunicar com o serviço B. E se a gente tivesse vários outros serviços, o C, o D, o E, enfim, N outros serviços? O serviço A precisaria se comunicar, saber se comunicar com cada um desses serviços. E aí, para resolver este problema, que surge a necessidade do roteador de eventos. Então, no caso agora, o produtor envia um evento para o roteador e o roteador é responsável por filtrar esses eventos e delegar esses eventos, enviar esses eventos para os consumidores. Então, aqui agora a gente tem um desacoplamento entre o produtor e os consumidores. Mas ainda assim, temos um problema. Imagina o seguinte, que um consumidor esteja fora do ar.
Se o consumidor está fora do ar, está indisponível, o roteador de eventos não vai conseguir enviar uma mensagem para esse consumidor. E aí, para resolver este problema, existe o conceito do Event Store. Então, o que, que acontece agora? O roteador envia a mensagem, envia o evento para o Event Store guarda essa mensagem, ele vai armazenar esse evento e o consumidor consome essa mensagem, esse evento do Event Store. Então, se o consumidor estiver indisponível, estiver fora do ar, esses eventos vão ficar armazenados ali no Event Store. Assim que o consumidor restabeleça a sua operação, comece a operar de forma normal de novo, ele pode consumir essas mensagens, esses eventos do Event Store. Ou seja, os eventos não serão perdidos nesse cenário. Então, a gente tem o caso de o produtor envia para o roteador envia para o Event Store e o consumidor consome desse Event Store. Se a gente aplicar esses conceitos no exemplo que foi dado, então o cliente envia uma requisição para o Order Service envia um evento para o roteador de eventos e o Order Service já retorna uma resposta para o cliente. O roteador de eventos, então, pode fazer um filtro desses eventos e encaminha para os Event Stores de cada consumidor ali, respectivamente. Então, nesse caso, inclusive, existe um outro conceito que está aqui representado. O Order Service, ele pode pegar e enviar um evento ao roteador de eventos e esse mesmo evento pode ser distribuído para N consumidores. Isso a gente chama de fan-out. Então, aplicando os conceitos de protocolos de comunicação assíncrona, Event Router, ou seja, roteador de evento, e Event Store, a gente consegue melhorar muito a confiabilidade, a resiliência e a escalabilidade dessa arquitetura como um todo. Agora, como que a gente pode então utilizar e onde a gente pode utilizar arquiteturas baseadas em eventos? Basicamente, em qualquer lugar que você precise construir sistemas que sejam fracamente acoplados, que precisem de uma alta escalabilidade, uma grande confiabilidade, uma grande tolerância a falhas, você pode utilizar arquiteturas orientadas a eventos, certo? Agora, um exemplo de um segmento que precisa construir seus sistemas muito fortemente baseado nessas características é o exemplo do setor financeiro. Então, vemos muito instituições bancárias, por exemplo, para fazer a parte de gestão transacional, conciliações de transações, instituições de pagamento, instituições de mercados de capitais para uma distribuição massiva de dados de mercado, instituições de seguro para processamento de pedidos de empréstimo e reclamações. Mas, de novo, sempre que você precisar construir sistemas que são fracamente acoplados, grande escalabilidade, grande tolerância a falhas, menor dependência e ter uma inovação rápida, você pode conseguir isso utilizando arquiteturas orientadas a eventos. Agora, o padrão de adoção depende muito do momento da sua organização, do seu projeto, da sua equipe, depende muito. Por quê? Porque você pode estar em um momento de uma migração para a nuvem ou ir fazendo uma modernização, ou você pode ter a necessidade de construir uma arquitetura híbrida on-prem e com AWS, ou até multi-cloud, ou você já pode estar nascendo na nuvem, construindo microserviços com cada vez mais cloud native, ou ter a necessidade de fazer integrações com software as a service. Ou até mesmo a sua organização pode estar em mais de um desses momentos ao mesmo tempo, em paralelo. Agora, independente desse momento, o objetivo final é o mesmo, é trazer um maior valor agregado para o cliente, ter uma maior escalabilidade, uma maior resiliência, uma maior confiabilidade, inovar cada vez mais rápido, trazer para o seu negócio uma grande agilidade. Vamos fazer então um comparativo entre os serviços da AWS para mensageria e eventos e saber como que a gente pode utilizar esses serviços nesses padrões de adoções que a gente acabou de falar, nesses padrões de adoção que a gente acabou de falar. Então, bom, primeiro vamos classificar os serviços da seguinte forma. A gente tem a possibilidade de ter roteadores de eventos, Event Store, e os serviços, na verdade, podem ser AWS Native ou gerenciados, serviços que são gerenciados baseados em tecnologias open source. Então, quando a gente fala de roteadores de eventos, os roteadores de eventos podem ainda assim serem classificados em duas partes, por exemplo, em tópicos e barramento. Para tópicos, um serviço que é extremamente eficiente e é AWS Native é o Amazon SNS. E barramento, um AWS Native, seria o Amazon Event Bridge.
Agora, se houver a necessidade de utilizar um serviço gerenciado open source para roteadores de eventos, existe o Amazon MQ. Indo agora para a categoria de Event Store, nessa categoria a gente tem também uma separação. Existem duas partes. Serviços de fila, enfileiramento, queues, e serviços de fluxo de mensagens, que são streams. Então, para a AWS Native existe o Amazon SQS em filas, e no caso de streams, o Amazon Kinesis. E já no caso de serviços gerenciados open source, para filas o Amazon MQ e para streams o Amazon MSK, que é o Kafka gerenciado. Então, como que a gente pode utilizar esses serviços de Event Router e Event Store naqueles padrões de adoção que a gente falou? Então, vamos juntar aqui dois padrões que são muito parecidos: o Cloud Migration e Modernization e arquiteturas híbridas e multi-cloud. Por que eles são parecidos? Porque você já tem uma aplicação legada que já roda no seu ambiente tradicional, ou no seu on-premise, no caso. Então, você já utiliza padrões de mensageria no seu ambiente on-prem com brokers de mensageria que são padrões de mercado. Por exemplo, IBM MQ, Tibico, ActiveMQ, RabbitMQ, enfim, outros brokers têm a possibilidade também. Esses são exemplos de algum desses brokers. Ou seja, quando você tem a necessidade de comunicação de aplicações, serviços, numa arquitetura onde você tem já implantado no seu ambiente on-premise, você usa um broker de mensagens. Assim, vamos supor que nesse exemplo você tenha um front-end, o order e front-end, envia uma requisição, um evento, uma mensagem para o broker de mensagem, e esse broker pode encaminhar esse evento para os outros serviços, as outras aplicações, como back-end, inventório e CRM. Agora, as empresas que estão nesse momento possuem aplicações que estão rodando on-premise baseado em mensagerias com esses brokers de mercado, podem ter um grande benefício na adoção de nuvem. Primeiro, a questão de licenciamento você já pode eliminar. Então você não precisa mais ter esse custo de licenciamento desses brokers. Segundo que você não precisa ter mais a necessidade de um investimento inicial para hardware, para a infraestrutura onde esse broker vai ser executado, onde ele vai rodar. Sem contar que quando você tem a necessidade de gestão interna on-prem desse broker, isso é bastante, tem um custo muito grande, é uma carga operacional grande, né? E indo para a AWS, esse custo de gestão, de gerenciamento desse broker, ele pode ser eliminado. Sem contar que na nuvem, na AWS, por exemplo, você consegue ter um aumento da capacidade caso você tenha essa necessidade. Então, é muito mais fácil você aumentar a sua capacidade, os seus recursos, caso você tenha essa necessidade. Agora, é claro que existem pontos de reflexão, pontos de consideração que as empresas sempre possuem, pontos de preocupações para essas empresas. Primeiro, talvez eles estejam preocupados com e o investimento que eu já fiz, e o hardware que eu já comprei, e a licença que eu tenho um contrato de tanto tempo ainda sem eu ter, sem ela ser expirada. Então existe já um investimento inicial, né? Outras organizações, instituições podem ter algumas preocupações, considerações relacionadas ao risco de adoção da nuvem pública. Por exemplo, algumas instituições governamentais, públicas, podem ter alguma preocupação com a adoção de nuvem pública, apesar de que muitas organizações públicas, instituições públicas, já adotam a AWS. Agora, outro risco relacionado à nuvem, a outra preocupação e se eu vou ter ou não uma questão de lock-in? Mas o risco maior, a preocupação maior, na verdade, o maior, talvez, medo, o que às vezes embarrera mais a adoção de uma nuvem, é, na verdade, referente ao esforço de rearquitetura. Por quê? Porque quando as organizações pensam em ir para a nuvem, claro que elas já pensam em utilizar serviços que vão ser mais simples, mais fáceis, mais escaláveis e tem um custo muito menor, por exemplo, como a Amazon SQS, o SNS e etc. Então, para utilizar esses serviços, iam ter que ter, ia ser necessário fazer um ajuste na arquitetura, ia ter um esforço muito grande de ajuste nessa arquitetura, o que pode ser uma barreira muito grande para essas organizações. Mas essas organizações, elas
podem, na verdade, perder esse medo. A gente pode quebrar essa barreira utilizando, por exemplo, o Amazon MQ, que é um serviço de broker de mensagens que é totalmente gerenciado, baseado em open source, como o Apache ActiveMQ e o RabbitMQ. Então, utilizando o Amazon MQ, as organizações elas podem continuar adotando padrões de indústria que já são bem estabelecidos, por exemplo, protocolos como o JMS, NMS, AMQP, Stomp, WebSocket e etc. Mas elas se beneficiam muito do serviço ser gerenciado, ou seja, essa carga operacional ela é reduzida bastante. Você já tem muito mais fácil uma alta disponibilidade, uma durabilidade, escalabilidade, sem contar na segurança. Ou seja, quando você tem um serviço, nesse caso, o Amazon MQ, gerenciado, você não precisa se preocupar com a infraestrutura. Você não precisa instalar, fazer patch, corrigir problemas relacionados a esse broker. Você não se preocupa mais com a questão de licença. Você apenas está utilizando o serviço. Caso você não queira mais utilizar, ok, você não tem que ter a preocupação de adquirir uma licença e ter um contrato de X tempo para essa licença. E é o mesmo sistema, basicamente, que você utiliza on-prem, um ActiveMQ ou um RabbitMQ, com o mesmo suporte que você tem, evolução da comunidade, open source, e tem a possibilidade, inclusive, de ter a utilização do OpenWire para aplicações que precisam de uma latência muito baixa, como aplicações, por exemplo, de necessidade de real-time. E os recursos basicamente são os mesmos que você já está acostumado, por exemplo, do ActiveMQ, do RabbitMQ, ou seja, essas características se mantêm. Então, as mensagens transientes e persistentes, tamanho limitado de mensagens, filas e tópicos com ordenação, tópicos duráveis, filtro em mensagens, agendamento em mensagens, possibilidade de utilizar XA Transactions, então, que são transações distribuídas, ou seja, você continua com todos aqueles benefícios e etc. Mas o ponto grande de benefício é que quando você faz essa migração, então você não precisa alterar a sua aplicação. Ou seja, aquela barreira, aquele medo de ter uma refatoração muito grande, ela é eliminada. Você não precisa ter alteração no seu código, porque ele já suporta padrões de mercado como e protocolos, por exemplo, como o JMS, AMQP, MQTT, Stomp, WebSocket, etc. Ele vai funcionar da mesma forma como ele funciona on-premise. Inclusive, ele pode ser utilizado integrando com os sistemas on-prem. Então, você pode ter, no caso, essa arquitetura híbrida. Então, ao longo prazo, você vai ter uma flexibilidade muito maior, certo? Sem contar que a curva de aprendizado nesse cenário é zero. O seu desenvolvedor já tem essa familiaridade. Agora, como que você pode, então, criar o Amazon MQ na AWS? Então, existe a possibilidade de você criar com uma instância única, um in-place broker, e aí, caso você tenha a necessidade de escalar para aumentar a capacidade desse broker, você pode escalar ele verticalmente. Então, você escolhe um instance type, né? No caso, um broker instance type, micro, um large, um x-large, que vai variar o poder de processamento, o poder de computacional dele, de CPU e memória. Agora, caso você tenha a necessidade de aumentar a disponibilidade do broker, ter uma maior taxa de throughput, um maior número de conexões, você pode adotar metodologias como, por exemplo, um Network of Broker, com diversos tipos de topologias. E aí você tem o quê? Uma escalabilidade horizontal. Agora, independente de quando você cria ele, por exemplo, com uma única instância, ainda assim, o storage desse broker, ele vai ser redundante e vai ter uma durabilidade muito grande, porque ele possui uma redundância multi-AZ. Então, por mais que seja ali, no caso, você não tenha uma alta disponibilidade, porque só tem um broker, no caso, uma instância nesse broker, a mensagem nunca vai ser perdida, porque o storage, onde as mensagens são armazenadas, são guardadas de forma redundante, possui uma durabilidade muito grande pela adoção de um padrão multi-AZ. Agora, você pode sim também criar esse broker com alta disponibilidade. E aí, no caso, você pode ter um broker que vai funcionar, uma instância que vai funcionar de forma ativa e outra instância que vai funcionar de forma passiva, um active e um standby. E aí, no caso, caso a sua instância ativa falhe, a sua instância que está no standby, ela vai se tornar ativa e você vai ter um failover transparente. E como elas rodam em zonas de disponibilidade diferentes, você garante também uma alta disponibilidade nesse cenário.
tá? Tudo isso sem esquecer, é claro, da questão de segurança. Toda vez que você vai transferir uma mensagem, um evento, para um broker, o Amazon MQ, essa mensagem ela é transferida de forma criptografada, utilizando TLS. Então, as mensagens em trânsito são seguras. E você pode também ter criptografia em repouso, utilizando o KMS, com chaves que podem ser do serviço, ou você pode criar a sua própria chave também no KMS. E claro, como esse broker ele roda em uma VPC, todas as seguranças já inerentes à VPC vão se aplicar também a esse broker. Então você pode ter um broker que vai funcionar na sua subnet privada e você ter todas as restrições. Mas você pode também deixar que o broker seja público, certo? Você pode ter essa configuração. Agora, independente dele rodar na VPC e ter essa parte de segurança, ainda assim existe um controle de grupos e usuários para fazer a autenticação de filas e tópicos. E para que você consiga saber a saúde de todo o seu broker e tudo que está acontecendo, existe a integração com o CloudWatch para você conseguir coletar todas as métricas de memória do seu broker, no caso, de CPU também, como ele é baseado em instância, você vai ter todas as métricas de EC2, por exemplo, que você já tinha, mas você também tem outras métricas de estatística de fila, HIP e etc. E com essas métricas, você consegue gerar alarmes. E com os alarmes, você consegue ter políticas de autoscaling para conseguir escalar o número de consumidores, certo? De acordo com a necessidade do seu negócio. Então, caso você esteja recebendo mais mensagens e tenha a necessidade de aumentar o número de consumidores, isso pode ser feito através dos alarmes. E para que você saiba tudo o que está acontecendo, consiga auditar, existe a integração com o CloudTrail, ou seja, você vai conseguir ter todos os logs para auditoria. Um case muito legal relacionado à Amazon MQ é da Capital One. Então, a Capital One iniciou sua jornada de migração para a nuvem, começou a colocar alguns produtos, sistemas, aplicações na AWS, por exemplo, como o Commercial Banking e o Internal Transaction Record, mas ainda deixou o broker de mensagens, o IBM MQ, on-prem. Só que isso foi aumentando a carga operacional, era difícil de fazer essa gestão, então tinha um problema além do que o custo também de licenciamento, de gestão desse broker, de infraestrutura e etc., que continuava rodando no on-prem. Então eles decidiram também fazer a migração desse broker para o Amazon MQ. Eles fizeram então uma alteração no software deles para com que fosse possível utilizar o Amazon MQ nesse cenário e com a utilização do Amazon MQ, a carga operacional, porque o Amazon MQ é um serviço gerenciado, toda essa carga operacional foi reduzida bastante. O custo também foi reduzido bastante de licenciamento, de infraestrutura que eles tinham on-prem. E houve um outro benefício muito significativo. O tempo de latência de comunicação entre os sistemas ficou menor, ou seja, o sistema ficou muito mais rápido, a detecção de resposta e a detecção para resposta, problemas e etc. ficou muito mais eficiente também. Outro case bem legal é da SP Global Rating. Então, eles tinham um broker comercial funcionando na estrutura on-prem, certo? E eles decidiram migrar para a AWS. E aí, eles migraram para a Amazon MQ, só que a migração foi mais simples, bem mais fácil. Por quê? Porque eles já utilizavam um protocolo de JMS. E aí, quando foram migrar para o Amazon MQ, a aplicação basicamente não precisou fazer alteração, continuou utilizando o JMS da forma como já utilizava. Como havia uma necessidade grande de alta disponibilidade, eles utilizaram topologia de Network of Brokers. E é claro, de novo, carga operacional, custo de licença, facilidade na gestão, tudo isso foi melhorado absurdamente utilizando o Amazon MQ. Então, o Amazon MQ, você pode utilizar ele para diversos cenários. Ele se encaixa, por exemplo, numa migração que você está indo totalmente para a nuvem, ou caso você realmente tenha necessidade de arquiteturas híbridas, com on-prem ou com outros provedores de nuvem, tá? Vamos ver agora sistemas que já nasceram, empresas que já nasceram, aplicações que já nasceram na nuvem e estão construindo, por exemplo, microserviços cada vez mais cloud native. E aqui existe uma grande oportunidade, porque como o sistema é novo e já é cloud native, tem a possibilidade de utilizar serviços que são mais simples, mais fáceis, mais escaláveis, que têm um custo menor, ou seja, sejam bem mais eficientes.
E aí, um serviço extremamente eficiente para Event Store é o Amazon Simple Queue Service, o SQS, que é um serviço de enfileiramento para filas, certo? Muito confiável, simples, totalmente gerenciável, flexível. Você pode trocar mensagens para qualquer lugar, em qualquer volume. Ele possui basicamente dois tipos: o Standard, e caso você tenha a necessidade de manter a ordem, você pode utilizar o tipo que é o First In, First Out. Como que você pode utilizar e onde que ele é utilizado? Por exemplo, o Amazon SQS. Então, para a construção de serviços distribuídos, aplicações serverless, microserviços, sistemas que precisam ser construídos de forma desacoplável, que precise de uma alta escalabilidade. Então, a escalabilidade do Amazon SQS ela é considerada quase infinita. E você não precisa ter um pré-provisionamento. Você não precisa definir antemão qual vai ser a sua necessidade. É um serviço que ele vai crescer de acordo com o seu uso. Então, não há necessidade de nenhum pré-provisionamento. E o SQS, ele foi um dos primeiros serviços da AWS e ele é um número um Event Trigger para Lambda. E aí algo que é bem interessante, uma informação bem legal é a Amazon.com no período de Black Friday e Cyber Monday, ela processa cerca de 25 bilhões de mensagens por hora. Vamos ver agora o Amazon SNS, o Simple Notification Service. Ele é considerado, no caso, um roteador de evento, certo? Utilizado para, por exemplo, pub subscribe de mensagens e até mesmo para push notification para dispositivos móveis. Então, de novo, simples, flexível, totalmente gerenciado. Ele possui uma alta taxa de transferência e confiabilidade de entrega. Da mesma forma como o SQS, ele também possui dois tipos, o Standard e o FIFO, First In, First Out, da mesma ideia. E pode ser utilizado para diversos cenários, né? Então, invocar etapas de carga de trabalho, replicação de dados entre contas, entre regiões, notificação de várias aplicações que estão inscritas nesses tópicos, processamento paralelo e etc. Várias aplicações. Então, toda vez que você precisar entregar um grande volume de dados, de mensagens, para um grande número de destinatários, o Amazon SNS é extremamente interessante nesses cenários. Então, ele possui uma escalabilidade muito grande e uma confiabilidade muito grande. E possui vários tipos de entrega e vários protocolos que você pode utilizar. Ou seja, você pode entregar esses eventos, essas mensagens para funções Lambda, para SQS, ou seja, você pode ter SNS como o Event Router e o SQS como o Event Store. Então, o SNS entregando uma mensagem, um evento para o SQS. Então, pode enviar também via HTTP, para SMS, mobile push, e-mail, enfim, várias possibilidades de targets aqui no caso. E o SNS ele é hoje um Event Trigger, é muito utilizado para Event Trigger para Lambda também, certo? Um caso muito legal é da Letgo. A Letgo ela processa cerca de 1 trilhão de mensagens por mês, tá? E eles conseguiram reduzir muito, reduzir 90% o poder de computação deles, o custo que eles tinham com compute, apenas fazendo filtragem dessas mensagens no SNS. Então, as mensagens eram enviadas, são enviadas ao roteador, nesse caso o SNS. O SNS consegue filtrar essas mensagens e destinar essas mensagens para o SQS, que é aqui no caso o Event Store. Então, nesses Event Stores vão ter apenas as mensagens que realmente interessam para esses consumidores. Ou seja, os consumidores não precisam se preocupar com todas as mensagens que chegam e ter que descartar algumas. Então, esse poder de filtrar e delegar, realmente entregar de fato a mensagem que é necessária para esses consumidores, fez com que a Letgo reduzisse 90% em compute. O outro exemplo bem legal é de market data, né? Então, mercado de capital, distribuição massiva de dados de mercado de capital. Então, imagina que você tem até três, aqui no caso, nesse exemplo, três empresas diferentes. Então, vamos supor, tem a MD Provider, Market Data Provider. Eles possuem uma arquitetura, inclusive aqui nesse cenário híbrida, onde existe uma arquitetura on-prem que vai enviar a mensagem para a conta da MD Provider na AWS, vai chegar nos tópicos ali SNS, e esses tópicos eles podem redirecionar essas mensagens, então esse roteador de evento pode enviar essas mensagens para outros, por exemplo, Event Store, de outros clientes, de outras empresas que querem receber esses dados de mercados de capital. Então, ali no caso, Customer 1 e Customer 2.
Outro case bem legal é da Transact, é da Temenos, que tem um produto Transact. A Temenos, ela na verdade é uma empresa de produção de software que possui, por exemplo, o Transact, que é um core banking software. Então eles fornecem esse software para várias instituições financeiras. Então eles se utilizam aqui nesse cenário uma arquitetura orientada a eventos, onde tem a comunicação aqui de vários serviços, inclusive serverless, no caso o AWS Lambda, o Kinesis, utilizam o Amazon MQ. Então é uma arquitetura também bem legal e um case bem interessante. Agora vamos falar sobre empresas que estão no momento de um padrão de adoção que possuem a necessidade com integrações com software as a service. Então, para esse caso, existe o Amazon Event Bridge. Ele é um barramento de eventos simples, flexível, totalmente gerenciado. Da mesma forma, o modelo Pay as you go facilita muito a ingestão e processamento de mensagens de eventos que podem vir tanto de serviços da AWS, das suas aplicações e de aplicações que são software as a service, tá? Então, toda vez que você precisar ter uma gestão, executar fluxos, aplicar inteligência sobre eventos e precisar auditar, analisar, inclusive sincronizar dados e ter a necessidade, inclusive, de fazer um replay dos eventos, você pode utilizar o Amazon Event Bridge, tá? Então, possui diversos targets, por exemplo, como Lambda, SQS, SNS, Kinesis, Firehose. E uma característica bem interessante e muito importante é o esquema registry. Então, nesse esquema registry, você pode ter uma coleção de esquemas, no caso, para que os seus desenvolvedores consigam pesquisar, encontrar e até mesmo manter uma rastreabilidade desses esquemas. Isso facilita muito no desenvolvimento das suas aplicações, tá? O Event Bridge ele possui mais de 24 integrações com software as a service, dentre elas, por exemplo, Auth0, Datadog, New Relic, Zendesk, PagerDuty, enfim, existem várias integrações e crescendo, né? Agora, a gente falou sobre o SNS e sobre o Event Bridge e os dois são roteadores de evento. Agora, quando que você vai usar um ou quando que você vai usar o outro? Então, o Event Bridge ele é muito legal para ser utilizado quando você precisa de integrações com software as a service, com serviços da AWS ou até aplicações, suas aplicações, aplicações de clientes, etc. E outro ponto muito importante é, ele tem um esquema pré-definido, né? E como ele tem um esquema pré-definido, você consegue aplicar regras e filtros, inclusive no body do evento. E isso é muito interessante para filtrar, para enviar para os consumidores. Já o SNS, se você precisar de uma taxa de transferência muito alta, com baixa latência, para outras aplicações, serviços da AWS, microserviços, ele é excelente. Então ele possui um fan-out muito alto para milhares ou milhões de endpoints. Então, juntando tudo, vendo todos os padrões de adoção, vemos que o Cloud Migration e Modernization, arquiteturas híbridas e multi-cloud, o Amazon MQ aqui é o cara. Agora, quando a gente fala sobre já nasceu na nuvem, Cloud Native, microserviços cada vez mais Cloud Native, o SQS, o SNS e o Event Bridge são excelentes opções. E que se você precisar fazer integrações com software as a service, o Event Bridge é o cara. Agora, existe um ponto em que, quando a gente estava falando sobre Event Store, existia uma categoria ali que teria filas e tem streams. E a gente nem falou nada sobre streams ainda. Então, vamos começar a conversar um pouco aqui sobre mensagem versus stream. O que que é um, o que que é o outro. Então, quando você fala sobre processamento de mensagem, a mensagem ela é uma unidade de trabalho. Então, você não precisa ter outras mensagens para entender aquela mensagem. Ela já é a unidade de trabalho. Então, a sua computação e o seu processamento, ele é por mensagem. E essas mensagens, a ocorrência dela pode variar. Você não tem um controle, não existe uma regularidade para essas mensagens. Tá? Já no fluxo, no processamento de fluxo, no streaming, o fluxo é a unidade de trabalho. Então, para você entender o todo, você precisa entender o fluxo, você precisa ver o fluxo. Vendo o fluxo, aí tudo bem, você consegue entender o valor, entender de fato aquela mensagem. Mas para você entender aquela mensagem, você precisa ver o fluxo como um todo. Então aqui o fluxo de mensagens é constante, né? Quando você fala sobre processamento de mensagens, assim que você consumiu uma mensagem, essa mensagem é excluída, por exemplo, do Event Store. Então você já consumiu. E caso você não consiga consumir por algum problema, essa mensagem esteja com algum problema, enfim, você pode
enviar aquela mensagem para uma DLQ. Então, a DLQ seria uma outra fila que você depois tem ali eventos, mensagens que não conseguiram ser consumidas e você precisa fazer uma determinada investigação. Então, você não tem uma necessidade de rastrear a posição de onde você está consumindo ali naquele Event Store, né? Então, você basicamente consome e retira do Event Store, retira da fila, e se não deu certo, você coloca ela numa DLQ. Já no processamento de streaming, com fluxo, não tem esse conceito de DLQ. Por quê? Porque no fluxo você precisa saber de fato aonde você está consumindo. Você tem um cursor e você precisa rastrear a sua posição. E aí, como você precisa rastrear a sua posição, você inclusive pode voltar essa posição para reprocessar determinadas mensagens, reprocessar determinados eventos. Então aqui não tem a necessidade de um DLQ. Por quê? Porque as mensagens não vão ser excluídas desse fluxo. Mesmo que o seu cursor avance e você já tenha consumido determinadas mensagens, você não tem a necessidade, você não exclui essas mensagens do fluxo, ok? Então a mensagem, você pode entender ela como se fosse, por exemplo, uma transação. Então eu fiz uma transação financeira onde saiu um débito de uma conta, entrou um crédito na outra, enfim, são transações financeiras. Já num fluxo, num streaming, você tem, por exemplo, uma trilha de auditoria bancária, uma trilha para análise de seguro, né, análise de negociação, né? Então, exemplos de fluxo. Então, vendo alguns serviços da AWS para mensageria de uma forma geral, temos, por exemplo, para a IoT, o IoT Core, AWS IoT Core, Message Broker. Serviços já mais Cloud Native utilizarão Amazon SNS ou Amazon SQS. Serviços que precisam de plataformas gerenciadas, open source, no caso, para Amazon MQ, ou Kafka para MSK, e tem o Elasticache, baseado em Redis e em Memcache, ou serviços de fluxo de mensagem, por exemplo, o Kinesis, com o Kinesis Data Stream, o Kinesis Data Firehose, o Kinesis Video Stream, e no caso de eventos, o Amazon Event Bridge. Agora, você deve estar se perguntando, quando é que eu vou utilizar um ou outro em diversos cenários, processamento de mensagem, processamento de fluxo, como é que eu consigo entender um pouco a decisão? E para isso, a gente tem essa árvore para ajudar justamente na tomada de decisão. Então, se você tem a necessidade de um sistema que vai falar, na verdade, baseado em IoT, o seu caminho está fácil. Então, é basicamente IoT Core Message Broker. Ok, então não é IoT. Vamos supor que já é uma aplicação já existente e você quer fazer, na verdade, apenas um replatform, tá? Então, é baseado em Kafka? Se for baseado em Kafka, então a decisão aqui seria o Amazon MSK. Ok, não é baseado em Kafka. Ele é baseado em ActiveMQ, IBMMQ, RabbitMQ, Tíbico. Então, você pode utilizar o Amazon MQ. Se ele for baseado, por exemplo, em Redis, ou um PubSub, então a opção aqui no caso é o Amazon Elasticache. E se não for nenhum desses, a sua opção é, ok, eu posso instalar em um EC2 instance e eu mesmo gerenciar esse broker de mensagens. Beleza. Agora, vamos supor que seja um sistema novo, ou mesmo que seja um sistema existente, mas você quer refatorar. Ok, então nesse ponto a gente precisa entender, é mensagem ou é streaming? Suponha que seja streaming. Ok, você precisa de um período de retenção desse streaming por mais de um ano? Se precisa, ok, você pode ir para o Amazon MSK. Se você não precisa desse período de até um ano, ou de um período que seja mais do que um ano, você pode utilizar então o Amazon Kinesis Data Stream. Agora, vamos supor que seja mensagem. É evento? Então você utiliza o Amazon Event Bridge. Não é evento. Eu preciso de um PubSub, um tópico com vários assinantes. Ok, você utiliza o Amazon SNS. Não, eu preciso, na verdade, de filas. Eu preciso de um sistema, um serviço para enfileiramento. Ok, então vamos para o SQS. Você precisa de ordenação? Então você vai para o FIFO. Você não precisa de ordenação? Ok, você pode utilizar o SQS Standard. Agora, a gente falou aqui agora então de streaming e mencionamos dois serviços possíveis para streaming, o Kinesis Data Streaming e o MSK, que é baseado em Kafka. Como é que a gente consegue comparar eles? Bom, o Kinesis ele é uma experiência da AWS. Ele é Cloud Native, né? Ele é um AWS Native no caso. Então a experiência de API é uma experiência de API da AWS.
Então, o modelo de provisionamento é baseado em throughput, ele tem uma escalabilidade contínua, então os custos geralmente são mais baixos. Você possui integrações com diversos serviços da AWS. Já o MSK, na verdade, ele é um serviço baseado em Kafka open source. Então, você possui ferramentas de terceiros, o modelo de provisionamento dele é baseado em cluster, né? A escalabilidade é feita pelo Apache Kafka, no caso, e ela não é tão transparente assim para os seus clientes, ok? Agora vamos comparar alguns desses serviços utilizando os seguintes critérios: escalabilidade e concorrência, durabilidade, persistência, modelos de consumo, retentativas e precificação. Então, sobre escalabilidade e concorrência, o SNS ele possui uma escalabilidade automática, você não precisa se preocupar. E para um consumo, para você conseguir controlar o consumo, por exemplo, de função lambda, você pode controlar através da configuração de concorrência da função lambda. O SQS também possui escalabilidade automática, você não precisa se preocupar. E para a Lambda você controla através do trigger batch size e também da concorrência dessa função. O Kinesis Data Stream ele é baseado em shards, e um shard possui a capacidade de input de 1 mega por segundo ou 1000 records por segundo, e de output de 2 mega por segundo. Para a função Lambda, você também controla através de trigger batch size e concorrência da função. O Event Bridge, ele também possui uma escalabilidade automática, mas ele possui uma cota. Essa cota é ajustável, você pode pedir incremento. E ela pode depender também da região. Então, dependendo da região, ela pode ser 400 put events e 750 target invocations por segundo, tá? E para a função lambda, você também pode controlar através da concorrência da função. O Amazon MQ, ele possui uma escalabilidade vertical, certo? Então você pode aumentar a escalabilidade através de instâncias maiores, ou você pode ter uma escalabilidade horizontal fazendo um network of brokers, tá? E para você controlar o consumo com funções também lambda, você pode alterar, controlar as configurações baseadas em trigger batch size e também concorrência dessa função lambda. Durabilidade. Bom, aqui na questão de durabilidade, o SNS replica todas as mensagens para várias AZs para garantir a durabilidade. O SQS também replica as mensagens para todas as AZs para garantir a durabilidade. O Kinesis também vai replicar em pelo menos 3 zonas, etc., para garantir a durabilidade. O Event Bridge também vai replicar para todas essas zonas para garantir a durabilidade e o Amazon MQ também. Então, resumindo, bem fácil, versão curta os dados vão ser replicados em várias zonas de disponibilidade para todos esses serviços, tá? Persistência. Então, quando a gente fala de persistência, o SNS não tem um modelo, na verdade, formal para persistência, porque ele é um roteador de eventos. Então, ele não é um event store, mas ele possui uma persistência que ela pode ser estendida potencialmente para 23 dias para AWS Managed Endpoints e 6 horas para Customer Managed Endpoints. A gente vai falar um pouco mais disso na parte de retentativas, tá? O SQS, por padrão, as mensagens são armazenadas por 4 dias, mas você pode também alterar essa configuração. Existe o atributo Message Retention Period, que pode ser entre 60 segundos e 14 dias. Tá? O Kinesis Data Stream, por padrão, os dados são armazenados por 24 horas, mas você pode aumentar isso para até 1 ano. É claro que existe um custo adicional para uma retenção estendida. O Event Bridge, nenhum modelo de persistência formal também, assim como o SNS, e pode ser estendido ali por modelo de entrega, potencialmente por 24 horas, de acordo com as retentativas também. O Amazon MQ é ilimitado, né? Então você pode utilizar mensagens persistentes para ter um modelo ilimitado de retenção. A capacidade do armazenamento ela é de 200 GB, exceto para instâncias que são do tipo micro, que possui apenas uma capacidade de 20 GB. Agora, falando sobre consumo, o SNS possui consumo de forma assíncrona para funções lambda, no caso, e aí você pode ter também um fanout, lembra do fanout? Então, distribuir essas mensagens, esses eventos para várias funções lambda. E você pode utilizar, é claro, o filtro para controlar essas mensagens vão ser destinadas para qual consumidor. O SQS é um serviço que, na verdade, o serviço Lambda busca essa mensagem do SQS e ele entrega, então, ele invoca uma função Lambda. Então, a busca é baseada nas mensagens que estão ali em flight.
E você pode retirar a mensagem do SQS, eliminar essa mensagem, excluir essa mensagem do SQS através do seu próprio código, ou se você tiver uma execução bem sucedida na função Lambda, automaticamente ele também vai retirar essa mensagem do SQS. O Kinesis Data Stream, o serviço Lambda também busca mensagens do stream e invoca a função Lambda. E você também tem a possibilidade de consumir, ter várias aplicações consumindo o mesmo stream ou até usar um fanout aprimorado para até 5 consumidores isolados, tendo um fluxo de 2 MB por segundo por shard. Tá? E na função Lambda você pode configurar o batch size para que essa função tenha tempo suficiente ali de consumo e processamento de todos os registros, que também são buscados em batch naquela ingestão. Tá? Event Bridge, ele tem também um consumo de forma assíncrona. O Event Bridge também pode fazer fanout, assim como o SNS, para até 5 targets por regra e várias regras na mesma fonte de evento. Ok? O padrão de eventos definido e regras para controlar quais os eventos inscritos por regras diferentes. O Amazon MQ ele é assíncrono para a função Lambda ou baseado em API, protocolo para outros demais consumidores. Por exemplo, caso você estiver utilizando a sua aplicação seja baseada em Java, você pode utilizar, no caso, o JMS. Agora vamos falar sobre tentativas. Bom, para a AWS Managed Endpoints, a gente tem que no SNS ele vai tentar 3 vezes imediatamente, depois 2 vezes com um intervalo de 1 segundo, depois 10 vezes recuando exponencialmente de 1 a 20 segundos, e finalmente ele vai tentar 100 mil vezes a cada 20 segundos, o que vai dar um total de 100.015 tentativas ali no caso, que pode se estender até 23 dias, até que essa mensagem seja descartada. O SQS, as mensagens vão permanecer na fila até que sejam excluídas. Então, como que a gente evita que outros consumidores busquem a mesma mensagem que está sendo processada por algum consumidor? É através do Visibility Timeout. Então, as mensagens elas vão ser excluídas assim que as lambdas, por exemplo, a função lambda seja executada com sucesso ou que ela realmente exclua no código. E se ela não for excluída, assim que o timeout expirar, o Visibility Timeout expirar, ela vai se tornar disponível para outro consumidor consumir. O Kinesis quando você utiliza o Kinesis Client Library ou Lambda como consumidor, você tem um cursor ali no caso, na verdade, para saber aonde você está naquele fluxo, naquele stream. Então, esse cursor não vai mover até que você realmente tenha sucesso no consumo, certo? No Event Bridge, então, se a função Lambda ou outro serviço não estiver disponível, o Event Bridge ele vai ficar tentando automaticamente até 24 horas e até 185 vezes antes de que essa mensagem seja descartada. Ok? O Amazon MQ, você pode utilizar um client acknowledge ou modelo transacional para realmente retirar essa mensagem, ou você pode usar o auto acknowledge, que ele vai aumentar o throughput, mas também se você não processar corretamente essa mensagem será perdida, porque assim que ele entregar essa mensagem para o consumidor, ele vai excluir automaticamente essa mensagem. Bom, agora vamos falar sobre preço. Então, o SNS, o SQS e o Event Bridge, por exemplo, possuem um modelo de precificação por request. O SNS tem o primeiro milhão de graça, depois 0,50 dólares por milhão. O SQS, o Standard, no caso, o SNS também, eu estou referindo ao Standard, no SQS também agora é sobre Standard, o primeiro milhão é free, depois é 0,40, dependendo da região, e no caso do Event Bridge é $1 por Software as a Service ou Custom e Cross Account Events. E free para eventos da AWS na mesma conta, tá? Agora já o Kinesis ele é baseado por shard, né? Então você tem um custo de shard por hora e request de put payloads e units também. Então o shard por hora tem um custo de 0,015, dependendo da região, e um put payload units de 0,014, também dependendo da região. O Amazon MQ, como ele é baseado em instância, você vai ter um custo também de instância por hora e também tem um custo de storage ali. Então, a instância por hora ela pode variar de 0.02704 até 2.304. Isso, claro, depende da região. E um custo de storage de 0.3 por giga por mês, também dependendo da região. E é claro que, no caso do Amazon MQ, se você tiver rodando com alta disponibilidade, rodando multi-AZ, você tem que fazer esse preço vezes 2, ok?
Bom, pessoal, é isso. Com isso, a gente conclui essa sessão de processamento Event Driven e padrões de mensageria serverless na AWS. Espero que vocês tenham gostado bastante da apresentação e que tenha sido muito útil para vocês. Muito obrigado e curtam o evento. Até mais.